Olá meu amigo, olá minha amiga. Bem, o que falarei aqui é uma breve análise sobre as passagens bíblicas que falam sobre a questão se haverá ou não sol na nova terra. Porém eu não tenho como objetivo encerrar esse assunto, tá bom? Mas somente observar as ênfases do texto e motivar um estudo mais exaustivo sobre o tema. E fica a pergunta, haverá sol na nova terra? Sim ou não? É bastante comum a ideia de que na nova terra não haverá sol, principalmente quando as pessoas leem os textos de Apocalipse. E esses textos são interpretados como se na nova terra não fosse ter mais sol. Porém, se observarmos atentamente para a ênfase dos textos, juntamente com seus paralelos, perceberemos que não se pode afirmar, para longe de qualquer questionamento, que o sol não existirá. Vamos ver um desses textos? O primeiro texto está em Apocalipse capítulo 7, versos 16 e 17, que diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, e não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Esse primeiro texto, percebemos que a ênfase é que o sol não nos causará nenhum dano, nem calor, nem ardor algum, pois o paralelo dele está em Isaías 49, verso 10, que diz: nunca terão fome, nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Notamos até aqui que o que não haverá é os danos causados pelo sol. Outro texto que é usado é Apocalipse 21, 23 e 22, 5, que diz: e a cidade não necessitará de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. O outro dizia ali: não haverá noite, mas noite, e não necessitarão de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus o alumia e reinarão para todos sempre. Nota-se a ênfase nos textos que foi citado, que não teremos mais a necessidade de luz do sol, como por exemplo, para nos aquecer, nos fornecer alguma vitamina ou algum nutriente que o nosso corpo hoje precisa. Isso nos remete a Gênesis, quando tudo foi criado perfeito. Veja outro exemplo: as plantas necessitam do sol para obterem nutrientes, crescerem, etc., assim como nós. Porém, notamos que em Gênesis capítulo 1, as plantas foram criadas antes do sol no terceiro dia e o sol no quarto dia, ou seja, cresceram sem a necessidade da luz do sol. E isso evidencia que a luz da glória de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 3, pode ser a mesma que haverá na nova terra, onde diz Apocalipse. Essa é a ênfase, que a luz da glória de Deus suprirá todas as nossas necessidades. Veja outro texto também paralelo: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Isaías 60, verso 19. Outro texto: a lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar sobre o monte Sião e em Jerusalém, e então perante os seus anciãos haverá glória. Isaías 24, verso 23. Então, amigos, vemos até aqui que o que não vai existir é a necessidade da luz do sol. Quem necessita de uma candeia quando se está sob o sol ao meio-dia? Quem precisa do sol quando a luz da presença de Deus permeia a cidade? Amigo, o sol é local ilimitado e obscurecido facilmente pelas nuvens. A luz de Deus é universal, abrange tudo, nada pode obstruí-la. Isso não significa que não haverá sol. Pois pense, durante o dia você precisa da luz da lua? Não. Isso significa que não temos uma lua em nosso céu? Claro que não. Veja outros textos que diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Salmo 121, verso 6. O texto parece mostrar que o sol não nos molestará, não simplesmente porque não existirá o sol, e sim porque no contexto Deus nos protegerá do sol como um guarda que nunca dorme. Pois o versículo seguinte diz: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Verso 7. Então, amigos, percebemos que o assunto não encerra simplesmente em um definitivo: não haverá sol na nova terra. Pois a ênfase dos textos não é essa. Veja o que Ellen White escreveu: na cidade de Deus não haverá noite, ninguém necessitará ou desejará repouso. Sempre sentiremos a frescura da manhã.
Não necessitarão de lâmpadas, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. Apocalipse 22:5. A luz do sol será sobrepujada por um brilho que não é ofuscante. Os remidos andam na glória de um dia perpétuo, independentemente do sol. Veja que aqui ela também foca que mesmo que exista o sol, não precisaremos dele. Note, se não haverá sol, como a luz do sol será sobrepujada pela glória de Deus? Logo, podemos suspeitar que haverá sol sim, mas sua luz será sobrepujada pela glória de Deus e não necessitaremos mais dela, nem seremos afligidos por ela. Perceba também que quando diz não haverá noite, a autora conecta ao descanso e não à inexistência do sol. Ou seja, não haverá noite porque não precisaremos mais descansar. E não simplesmente porque não haverá sol. Portanto, amigos, percebemos que nenhum dos textos são claros em dizer que o sol não existirá na nova terra. Antes de abraçarmos qualquer ideia, deveríamos nos perguntar: o que o texto diz? Qual sua ênfase? O texto é claro em afirmar isso? Isso nos ajudaria a compreender melhor os pressupostos que nos foram colocados. Que Deus abençoe e que você cada dia mais possa crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Amém?